Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu voltei. No vídeo passado eu tinha falado sobre um hematoma subcoriônico que eu tive e como eu descobri na ultrassom da ATN que eu tava com colo curto, né? Então, eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Eu sei que eu demorei um pouco para trazer esse vídeo, mas é porque aconteceram muitas coisas, né? Então, é, hoje eu vim aqui para contar para vocês. Então, depois que eu descobri que eu tava com colo curto e o médico da ultrassom, a médica da ultrassom pediu pra eu voltar com a minha médica, ela tava de férias, né? Eu tava sem plano de saúde, tava fazendo meu plano, meu pré-natal pelo SUS, ainda continuo fazendo pelo SUS. E então eu decidi, pesquisei muito, né, sobre a questão de colo curto. E o que eu fiquei sabendo foi que nesses casos, a maioria dos médicos indica uma cerclagem, que é a costura do colo do útero, né? Então eu fiquei bastante preocupada e eu achei melhor não esperar a minha médica voltar, né? Então, isso foi numa quarta-feira, quando foi numa segunda, a ultrassom foi numa quarta. Na segunda-feira, eu comecei a sentir, na realidade, no final de semana, eu comecei a sentir algumas dores, né? Algumas cólicas, e eu decidi ir na maternidade. Chegando na maternidade, tinham duas médicas, né? Lá, e aí, na realidade, tinham três médicas na sala. E eu mostrei minha ultrassom e logo uma médica falou que aquilo era caso de uma cerclagem, né? E aí a outra médica, que era a plantonista mesmo, ela logo de pronto falou logo que tinha um médico no hospital que ela trabalhava que era especialista em cerclagem, né? É uma maternidade do SUS mesmo. E aí ela logo ligou para ele e ele perguntando se ele poderia fazer, né, essa cerclagem. E aí ele já marcou para no domingo eu ir lá, né? Elas tentaram fazer antes, mas infelizmente não pôde ser feito. E aí no domingo seguinte eu fiz a cerclagem, né, que é essa costura no colo do útero, né? E deixa eu ver aqui. Eu tava com 14 semanas, né? Foi exatamente 14, eu faço completo semana todo domingo. Então eu estava com exatamente 14 semanas. Como foi o procedimento? O procedimento é simples, ele é rápido, né? Só que é uma cirurgia. Então eu fui no domingo, 8 horas da manhã e já fui internada, né? E aí ele fez uma ultrassom para saber como é que tava o colo do meu útero. E o colo do meu útero tava medindo 3 centímetros, né? Então já tinha aumentado um pouquinho, porque eu tava fazendo repouso e uso de ultragestan, que a médica já tinha me solicitado, né? Pra eu continuar usando ultragestan. Eu tava usando 3 vezes ao dia, 200 miligramas, né? Nesse dia que eu fui lá na segunda-feira, a médica já pediu para que eu aumentasse, né? Eu tava usando por causa do hematoma, tava usando 2 vezes no dia e ela pediu para que eu aumentasse para 3, né? Para fortalecer o colo do meu útero para fazer cerclagem. E aí eu já mantive o repouso, fiz um pouco de repouso, assim, só levantava mesmo para fazer comida rápida, comer, ir ao banheiro, né? E aí no domingo eu fui internada, 8 horas da manhã, fizemos ultrassom, medimos o colo do útero que deu 3, fizemos exame de sangue, exame de urina, né? Aí eu já fiquei de jejum, né? Já estava de jejum, só bebendo água, jejum desde as 10 da noite de sábado, e aí só tava bebendo água. E aí já me colocaram no soro, né? E eu fiquei no soro quando foi 1 hora da tarde, mais ou menos, foi o procedimento e custou cerca de 20 minutos, né? Mas foi uma cirurgia, assim. Alguns médicos falam que não é uma cirurgia, é um procedimento. Mas eu tive que tomar anestesia RAC, né? Então, pra mim foi uma cirurgia. Eu tive que tomar anestesia RAC, foi bem tranquilo. A equipe, graças a Deus, a equipe que eu peguei era uma excelente equipe, desde da enfermeira até o anestesista, né? O médico mesmo, que hoje é o meu médico do pré-natal. Foram super atenciosos. Eu tava muito nervosa porque eu nunca tinha feito um procedimento cirúrgico na minha vida, né? Então eu tava muito nervosa.
Mas graças a Deus ocorreu tudo bem, né? Foi cerca de 20 minutos, me levaram pro pré-operatório, desculpa, pro pós-operatório. E depois de mais ou menos, isso foi umas 2 e pouco da tarde, 9 da noite, me subiram pra enfermaria, né? E eu passei 3 dias internada, porque os médicos, algumas pessoas saem no mesmo dia, outras pessoas ficam internadas, né? Dois ou mais dias. No meu caso, eu fui liberada no terceiro dia. O que que eu senti? Pra mim, o efeito da anestesia foi assim, senti muita dor, muita cólica. Eu tive muita cólica. É, e como eu tava com medo de fazer xixi, eu não consegui fazer xixi assim, né? E isso me deixa um pouco nervosa, né? Mas eu senti cólica e fora isso, eu não senti dor de cabeça, graças a Deus. Mas aí depois que eu consegui fazer, porque pediram pra minha mãe subir logo depois no pós-operatório, ela ficou comigo. Senti os calafrios, né, da anestesia passando. E aí logo depois ela trouxe a comadre, eu tentei fazer a primeira vez, não consegui, passou uma meia hora. Eu me concentrei, consegui fazer e as cólicas passaram, né? E tava saindo só um pouquinho de. Passou o primeiro e o segundo dia, saíam alguns coágulos de sangue, somente isso, né? Não saía mais nada. E às vezes eu sentia um pouquinho de cólica. Então os médicos passavam lá, né? Uma vez ao dia, 6, 7 horas da manhã, e as enfermeiras passavam mais ou menos 3 a 4 vezes no dia para ouvir o coração do bebê, medir pressão, temperatura, né? Então eu fiquei 3 dias internada, deitada, né? E esse foi o procedimento do hospital. Depois que eu fui liberada, a médica falou que eu não precisava usar o Tragestan, mas depois o médico solicitou que eu continuasse usando, né? E eu fiquei 30 dias em repouso, né, de abstinência sexual, só levantava para ir no banheiro mesmo, tomar banho, fazer necessidades, comer, fazer uma comida rápida, mas passava a maior parte do tempo deitada. Depois que eu. E aí eu consegui um plano de saúde, né, que o meu médico atende, e que é o médico que fez a cirurgia no SUS, ele atende nesse plano de saúde, então eu optei por permanecer com ele, já que ele estava ciente da situação, né? E aí, graças a Deus, tá correndo tudo bem. Hoje, eu demorei tanto para fazer esse vídeo, hoje eu tô com 29 semanas, vou fazer 30 semanas daqui a 2 dias, né? E graças a Deus tá tudo correndo bem, né? Tive algumas infecções urinárias, mas graças a Deus logo corria pro médico, né? Porque eu tenho muito medo, né, disso, né? Porque foi uma das coisas que o meu médico falou, né? Que a gente tinha que ficar muito atenta a infecções, né? Infecções com corrimentos estranhos, né? E infecções urinárias. Então eu bebo muita água, continuo usando o Tragestan só que só uma vez ao dia agora. E meu repouso, ele é relativo. Como é que é o repouso relativo o meu, no caso, né? O meu médico falou que ele não queria que eu ficasse todo o tempo deitada, mas que se eu trabalhasse, eu ainda trabalho, né? Mas como eu tenho negócio próprio, eu evito, né? Então, eu fiquei bem restrita até pelo menos as minhas 29 semanas, né? Essa semana, depois das 29, que eu comecei a resolver mais algumas coisas, mas eu passo a maior parte do tempo em casa, deitada ou sentada, né? Quando eu posso, né? Evito ficar muito tempo em pé, andar muito, né? Carregar peso, nada disso, fazer serviços domésticos pesados, nada disso também, né? Então é um procedimento tranquilo. Algumas pessoas precisam, dependendo do caso, precisam ficar de repouso absoluto, né? De nem levantar da cama ou de só levantar para ir no banheiro. Mas no meu caso, até então é um colo curto, né? Onde o bebê, com o peso do bebê, poderia abrir e ter um parto prematuro. Eu falei um pouco rápido, mas é porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida,
sobre esse assunto, me sigam no Instagram. Meu Instagram é agora_vou ser mãe. Lá eu sempre estou postando algumas coisas sobre maternidade, como eu estou me sentindo no dia, e lá tem contando tudo isso. Eu conto sobre as consultas, conto sobre a cerclagem, sobre a insuficiência cervical, né? Que o colo curto também pode evoluir para isso, né? Quem tem colo curto pode ter também. Essa é a minha primeira gestação, né? Então foi um milagre de Deus realmente eu ter conseguido, porque muitas mulheres só conseguem depois de 2 ou 3 perdas fazer a cerclagem pelo SUS, né? Sou muito grata a Deus por isso. Então, é isso, minha gente. O vídeo já ficou um pouco longo, né? Então, se vocês tiverem dúvida, me sigam lá no Instagram, agora_vou ser mãe. E aí vocês vão ficar sabendo um pouco mais de tudo que acontece, tá bom? Então, obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo no coração de vocês. Tchau.